Agosto de 2025 e a editora Foco, em parceria com a Pearson para a Biblioteca Virtual, tem a honra de inaugurar aqui a série de palestras que vamos fazer. Serão 10 palestras aqui no nosso canal, que depois subirão lá para o site da Pearson Higher Education, falando de temas relevantes para o direito e, obviamente, pensando na graduação, contando com o apoio dos nossos autores. Então, quem abre justamente esse ciclo é o professor Cristiano Campidelli, que é nosso autor na obra de Direito Processual Penal, um verdadeiro best-seller. Esse livro está vendendo um monte, encontrou uma lacuna importantíssima ali no mercado e é, sem dúvida nenhuma, a nova referência em Direito Processual Penal para a graduação. E aí, meus caros e minhas caras, eu lhes convido para assistir essa palestra que ele vai dar aqui hoje, falando da esquizofrenia da jurisprudência. Olha só, ele está aqui. Tá entrando. Da esquizofrenia da jurisprudência dos tribunais superiores no Brasil. E aí ele estará aqui em alguns segundos mais, para que vocês conheçam esse autor, que é delegado de Polícia Federal, professor de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Especial em curso de graduação, pós-graduação e preparatórios para concursos públicos, professor e tutor de turmas da Academia Nacional de Polícia, deixa eu ver se ele já entrou, ainda não, mestre em Ciência das Religiões pela Faculdade Unidas de Vitória, pós-graduado em Direito Penal pelo Centro de Atualização em Direito, o CAD, em parceria com a Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, e autor de obras jurídicas, é também professor do Curso Supremo, nosso parceiro de conteúdos. E aí, olha só, ele já está aqui conosco. Fala, Gustavo, muito obrigado pelos comentários. Vamos aqui convidar o professor Campidelli. Não, ele me convidou, foi mais rápido. Da jurisprudência, das decisões dos tribunais superiores. Doutor Cristiano Campidelli, seja bem-vindo a esse nosso papo. Cadê você? Olha só ele aí! Que orgulho tê-lo aqui! Autor do best-seller Direito Penal, Direito Processual Penal da editora Foco. Doutor Cristiano, seja muito bem-vindo para a Semana Jurídica da editora Foco e da Pearson. Você que é autor da casa, está lá na BV, disponível nas melhores faculdades de Direito do Brasil, né? Seja bem-vindo, Cristiano. Boa tarde, meu amigo Léo. Boa tarde para todos que nos assistem aqui ao vivo online. É um prazer imenso falar com vocês. É uma honra participar dessa live com vocês. Honra é nossa, meu amigo. E o que você preparou para esse papo de novo? O que seria essa temática, essa tese da esquizofrenia da jurisprudência dos tribunais superiores? Conta pra gente, a palavra é sua pelos próximos 25 minutos. Campidelli, algo aconteceu ali com a internet do professor Campidelli. Vamos lá, deixa eu convidar ele novamente aqui. Vamos lá, vai aparecer, será que vão aparecer dois Campidellis? Aê, Cris, pronto! Eu tive um pequeno pico aqui na internet, eu entrei com faz parte. Aí eu entrei com o meu 5G para evitar que o 5G... Para garantir. Muito bom. Ô, meu amigo. Então, 25 minutos para falar? 25 minutos para você falar. Mas, por favor, me interrompa quando você quiser. Vamos aqui fazer um bate-bola bem legal. Tá? Maravilha. Mas vamos lá. Por que esquizofrenia da jurisprudência das cortes superiores? Eu quero fazer uma breve introdução, meu amigo, lembrando o seguinte. Eu ocupo o cargo de delegado de Polícia Federal desde o ano de 2003. Sim. E leciono, né? Você já citou aí o grande parceiro da editora Foco, né? O Supremo TV. Leciono Direito Processual Penal no Supremo TV. Sim. E leciono, assim, com uma quantidade bastante relevante de horas para futuras e futuros delegadas e delegados de polícia. Perfeito. O Supremo, afinal de contas, ele é a casa do delegado, né? Ele é conhecido como a casa do delegado, é onde a maioria dos aprovados em concurso para delegado de polícia estuda. E por que eu estou fazendo essa introdução mais longa? Para lembrar
que eu e os nossos alunos, assim como os nossos leitores, né? Eu estou aqui atrás de mim o nosso manual de direito processual penal, o nosso vademecum policial estão aqui atrás de mim, né? Uma honra imensa de fazer parte de mais esses dois projetos da Foco, maravilhosos e de grande sucesso. Então a gente trabalha muito, eu e os delegados do presente e os nossos alunos delegados do futuro, com a investigação criminal. E a investigação criminal, ela é aquele instrumento que vai descortinar o fato criminoso, quer seja, né, para subsidiar uma eventual denúncia ou queixa-crime, a depender do caso, quer seja para o arquivamento, né? Muitas vezes havia uma suspeição de que haveria um fato criminoso, mas, na verdade, o sujeito agiu acobertado por uma excludente de licitude, por uma excludente de culpabilidade, ou muitas vezes, né, se comprovou que nem fato típico era, ou se demonstrou que o fato não existiu. Então, a investigação criminal ela é muito importante. E quando você chega a um caso em que você consegue comprovar materialidade, circunstâncias, autoria de um caso grave, de um caso que atinge bens jurídicos muito relevantes e que envolve, muitas vezes, autores, coautores, partícipes que têm um grande poder econômico ou político, esse caso, ele geralmente é bombardeado por defesas pagas a preços, né, muito vultosos, né, e defesas que muitas vezes elas têm, digamos, uma entrada maior nos tribunais superiores, né? Eu gosto sempre de usar aquele exemplo, Léo, de uma advogada que chamou, né, usou a palavra você em um julgamento do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Marco Aurélio pediu a palavra para dizer o seguinte: olha, tem que manter a liturgia. Chamou de você, Vossa Excelência, não sei o que tal, né, para manter a liturgia do cargo. Então tem o advogado que, se chamar de você, dá problema. E já tem o advogado que vai de bermuda ao Supremo, né, que os ministros jantam na casa dele. Né? Então, para evitar que uma grande investigação sua, que pegou um caso muito importante, que bens jurídicos muito importantes eles foram atingidos pelo crime, que foi praticado por pessoas de grande poder econômico ou político, você precisa conduzir a investigação criminal com muita técnica e atento a todo e qualquer risco de nulidade para você evitar, né, que lá na frente o tribunal possa anular o seu caso. Ou pelo menos para você, eu gosto de dizer isso muitas vezes para os nossos alunos, né, e para colegas de trabalho, que você precisa deixar o julgador com vergonha de fazer uma decisão absolutória ou anulatória do caso que você tem convicção que apurou satisfatoriamente materialidade, circunstâncias e autoria de uma infração penal. Então, a investigação criminal ela tem esse papel relevante. Porque imagina, né, eu fui responsável por um caso em que 270 pessoas perderam as vidas, que é um caso famoso. E os envolvidos, né, estão, dentre eles, duas empresas, ambas multinacionais, e uma delas é só a segunda mineradora do mundo. E o acordo é da órbita de bilhões. Então, não posso fazer um caso mal feito. O caso tem que ser muito bem conduzido para você evitar que lá na frente haja nulidades. Ou, pelo menos, para você deixar o ministro que resolver, por qualquer outro motivo, anular o seu caso, deixá-lo com vergonha. Tá? Mas aí, para que Estou adorando a tese, estou adorando a tese. Pois é, e para você deixar o ministro com vergonha, para você não errar, né, para que ele não anule o seu caso, e se houver uma força muito forte para que ele anule, que ele tenha vergonha, que ele tenha que mentir de uma forma descarada para que todo mundo veja a mentira dele, você precisa conhecer
a jurisprudência e ver onde é que a jurisprudência ela vai para um lado ou vai para o outro, a sabor do vento, ao gosto do freguês. Tá? Então, eu gosto de dar essa aula e de fazer essa palestra. Eu tenho uma palestra com este nome, né, que eu chamo de Investigação de Alta Performance e a Esquizofrênica Jurisprudência das Cortes Superiores. É muito interessante essa palestra e a gente vai fazer um breve resumo dela aqui. E aí eu gosto, nessa palestra, de trazer alguns casos para as pessoas entenderem o tamanho do buraco que a gente está envolvido. Tá? Então, assim, eu começo dizendo que a investigação criminal, então, é esse instrumento, né, que você vai apurar a materialidade, as circunstâncias e a autoria, ou coautoria, ou a participação em infração penal, que hoje está tudo conectado, tá? Está tudo conectado. Então, o sujeito acha que ele está na internet, que ele vai praticar um crime que ninguém vai ficar sabendo, a polícia vai descobrir. Ele acha que ele está praticando um crime que ninguém está vendo, tem sempre uma câmera que está filmando o sujeito. O celular dele tem uma herb que está dizendo onde é que ele está, de onde que ele veio, para onde que ele está indo e qual o momento que ele está passando. Então, está tudo conectado. Né? É impressionante, né? Às vezes, Léo, você fala assim, nossa, eu ouvi uma música do Bruno e Marrone, cara, que música legal. Aí quando você está falando isso com alguém na sua frente, e o celular no bolso, ou na mesinha. Aí quando você abre o celular, aparece, coincidentemente, Bruno e Marrone, baixe, não faça isso, o ingresso. Tá tudo conectado. Coincidência purinha. Não tem ninguém te ouvindo, né? Não tem seu celular te ouvindo, não tem algoritmo trabalhando por trás disso. A Alexa não tá te ouvindo falar, ela não tá dentro da sua casa captando tudo que você tá falando, não tem nada disso, né? Então, ironia bem à parte, tá tudo conectado. Só não está conectado, meu amigo Léo, o STF, o STJ e os ministros entre si. Eles não estão conectados. E é aí que entra a esquizofrenia da jurisprudência das cortes superiores. E aí eu vou trazer aqui uma série de exemplos para vocês. Eu vou começar com um exemplo, já que a gente está aqui realizando o nosso bate-papo via celular, vamos falar do acesso ao celular. Olha só, negócio simples, acesso ao celular. O cara foi preso em flagrante com 1 tonelada de cocaína. Eu, policial, posso acessar o celular dele? Eu posso olhar a agenda, chamadas efetuadas recebidas? Como é que é isso? Bom, pensa numa esquizofrenia paranoide que é a jurisprudência neste ponto. A gente teve, por exemplo, em 2012, o Supremo Tribunal Federal falando o seguinte: chamadas efetuadas e recebidas, pode olhar. A agenda de telefone pode também, e chamadas efetuadas e recebidas pode olhar. O Supremo decidiu isso em 2012, no HC 91867, que era um caso de homicídio. E que bacana que decidiu assim. O cara, né, houve um homicídio, e aí a polícia chegou até um suspeito e olhou ali chamadas efetuadas e recebidas e, através dali, puxou o fio da meada de que ele teria sido o autor. Mas não havia autorização judicial para isso. Mas o Supremo disse, olha, olhou só chamadas efetuadas e recebidas, não tem problema. E o STJ tem uma jurisprudência remansosa, né, também, dizendo que agenda de celular, chamadas efetuadas e recebidas, tudo bem. Só que aí, meu amigo, aí um pouquinho mais para frente, chegou um deputado federal que foi alvo de uma operação, que tinha autorização. E olha só que interessante, era um caso que tinha uma autoridade com foro, mas a autoridade ainda não tinha aparecido, estava na primeira instância. Aí o juiz deu lá uma autorização de chamadas efetuadas e recebidas, apareceu a autoridade, e aí chegou lá na frente e anularam o caso, dizendo que tinha que ter autorização lá daquela autoridade do tribunal competente para julgar aquele investigado. Ué, mas o Supremo disse que não precisa de autorização para olhar chamadas efetuadas e recebidas. Então, ainda que tivesse tido autorização de autoridade incompetente, então estava tudo ok, porque não precisava de autorização mesmo. Mas aí anularam o caso. E aí, mais para frente, em 2020, o Supremo falou assim, peraí, o celular hoje não é mais aquele celular que nós pensávamos lá em 2012. O celular hoje, ele tem a nossa vida ali dentro. Tem WhatsApp, tem Instagram, tem Telegram, tem banco, tem foto, tem vídeo,
tem linha do tempo, tem tudo. Então, para acessar, tem que ter autorização judicial ou, num caso assim, limite, pode ter autorização do cara, dono do celular, desde que ele tenha autorizado de uma forma consciente e voluntária, e a polícia é que tem que comprovar. Então, aí eu sempre falo com os meus alunos e com os meus colegas. Prendeu alguém em flagrante, você precisa olhar o celular dele, pede autorização judicial. Você só vai analisar se ele, independentemente de autorização judicial, se ele estiver acompanhado de advogado e você tiver condições de filmar, que estão no ambiente tranquilo, pegar por escrito a autorização dele e em vídeo, que ele está tranquilão, que ele está sem algema, que não tem ninguém com arma na cabeça dele, aí você pode até abrir, se ele tiver com advogado, defesa técnica, e você tiver como comprovar prova documental e vídeo com áudio de que ele está tranquilo, consciente e voluntariamente abrindo mão do sigilo dele e deixando você acessar o celular. Porque, do contrário, meu amigo, vai anular a sua prova. Só que se você olhar a jurisprudência, tem N decisões da STJ falando que pode. E tem decisão do Supremo falando que pode. Só que, mais recentemente, o Supremo voltou atrás. Recentemente, eu estou falando de 2020. E o STJ fica ali batendo cabeça até chegar num caso importante. E quando chegar num caso importante, ela anula tudo. E é esquizofrênico isso, tá? Então, acesso ao celular é uma parte que eu dedico muitas páginas do nosso livro para falar disso. Eu conto toda essa historinha lá no livro. É lindo de ler. Eu conto toda essa historinha, do início, meio, fim, com todos os distinguishes possíveis e imagináveis. Para quê? Para que os profissionais do direito, para que os nossos alunos, para que os concurseiros eles possam ter segurança para se posicionar sobre este caso. Por quê? Porque a jurisprudência ela é vacilante, ela não se entende, as cortes e os ministros não estão conectados. Por isso, a palavra esquizofrenia, que é algo muito, muito louco isso. Tá? Uma outra questão. Olha, agora vamos lá. A galerinha que está aí, que é do Fla-Flu da política, tá? Eu não estou falando de política aqui, gente. Eu estou falando de direito, tá? Por quê? Porque isso aqui que eu vou falar agora é aquele bate-papo de botequim para quem é do Fla-Flu da política. Uma coisa chamada colaboração premiada. A colaboração premiada, ela existe no Brasil desde 1990. A gente tinha desde antes disso, né? A gente tinha já ali a confissão espontânea, que diminuía a pena. E a partir de 1990, né, com a lei dos crimes hediondos, ela começou a ter prêmios maiores e melhores. Até chegar ao clímax com a lei 12.850, né, lei de organização criminosa, com o clímax, o ponto alto dela, que é a não denúncia. Olha que bacana. Eu faço parte do Morclinho, pratico crime pra caramba e nem denunciado eu serei se eu for um colaborador que tiver muita munição para passar para quem é o acusador titular da ação penal ali, o Ministério Público. Então, a colaboração premiada existe desde 1990, mas ela teve como grande regulamentação a Lei 12.850 de 2013, beleza? Que é a Lei de Organização Criminosa. Tá, a lei disse o quê? Que o delegado de polícia pode celebrar acordo de colaboração premiada. É expresso. Aí o PGR ficou com ciúme, dizendo, eu sou o titular da ação penal, então só eu posso celebrar acordo de colaboração premiada. Foi para o Supremo falou assim, ô PGR, deixa eu te falar uma coisa. Você é o titular da ação penal, mas o ius puniendi é meu, Poder Judiciário. Tá? Então, independentemente de você celebrar ou não acordo, do delegado celebrar ou não acordo, quem vai ver se esse acordo foi efetivo e quem vai aplicar ou não o benefício que foi negociado sou eu, Poder Judiciário. Então, gera a cabeça, keep calm, que a lei é constitucional, o delegado pode sim celebrar acordo de colaboração premiada. Isso aí foi uma decisão em 5 de novembro de 19, na ADI 5508. Só que o que aconteceu, Léo? Quase 2 anos depois, em maio de 21, a PF fez um acordo de colaboração premiada com um cara assim, ó, lá em cima. E o cara, ele denunciou lá em cima. Sabe quando você denuncia lá em cima, aquela galera do Olimpo? Pois é, chegou lá em cima. A colaboração premiada que a PF negociou com o cara lá de cima chegou mais acima ainda, lá no Olimpo. Lá nos deuses. Né?
E aí, o que os caras fizeram? Putz, a PF fez, o PGR não quer, nós aqui do STF não queremos. Aí o Gilmar, que tinha sido voto vencido na ADI 5508, fez lá um arranjo jurídico, botou em votação, isso foi na petição 8482, e fez uma votação digamos, de um fator menor do que aquele da DI 508, criou lá um distinto dizendo o seguinte: o delegado pode sim, mas tem que haver aquiescência do MP. Matou a colaboração do delegado. Tem que haver aquiescência do MP. E aí anulou a colaboração da época, que chegou lá em cima, porque o PGR foi contra. Ok? Guardou isso aí? Acabou? Não. 2 anos depois, 9 de setembro de 2023, a PF, de novo, fez uma colaboração premiada e o PGR, de novo, foi contra. E aí você pensa assim, então claro que o Supremo anulou, porque ele tinha decidido em 2021. Só que era a colaboração do Mauro Cid contra Jair Messias Bolsonaro. E o que o Supremo fez? Mesmo com o PGR contra, validou a colaboração, meu amigo, no inquérito 4874. E eu te pergunto, em 19 pode, em 21 depende do MP, em 23 pode de novo, não precisa mais do MP. Cara, é esquizofrenia pura isso, meu amigo. Esquizofrenia pura. Agora, isso também está no nosso livro. Essa discussão também está lá. Essa história também está contada lá, né, para os nossos leitores, né, eles poderem entender isso aí. Vamos para mais uma? Podemos ir mais. Vou mais uma aqui. Vai mais uma. Temos ainda alguns minutinhos. Não, então, porque eu consigo falar mais umas 10 horas para você aqui dessa jurisprudência. Não. Hoje não. Hoje não, porque a turma da BV, da Pearson, precisa dessa carga horária certinho. Já já eu entro com a Dani Paiano. Então vamos lá. Então eu vou trazer uma aqui, que é um negócio que sempre cai nas provas, sabe? Sempre cai nas provas. Reconhecimento de pessoas. Cara, reconhecimento de pessoas sempre está nas provas. Inclusive, foi questão aberta em Delegado de São Paulo, que eu dei no hora H em São Paulo. Cara, o feedback maravilhoso que eu recebi depois dos nossos alunos. Teve aluna nossa que mandou um testemunho no Instagram, porque ela, quando abriu a prova para delegado de São Paulo, que ela viu o reconhecimento de pessoas lá, e tinha acabado de assistir minha aula no HH na véspera, ela fez primeiro ali, e aí ela conseguiu a nota de corte. Quando corrigiram a prova discursiva dela, ela foi lá para as cabeças, é delegada em São Paulo desde 2000, lá vai pedrada. Felicíssimo. Então, assim, feedbacks muito positivos. E reconhecimento de pessoas, olha só que bacana. Até 2020, o STJ entendia que o procedimento lá do artigo 226 do Código de Processo Penal, né, que traz o procedimento de como deve ser feito o reconhecimento de pessoas, que aquilo era mera recomendação legal do legislador. Que se não cumprisse, não tinha problema. A prova era válida. Aí fizeram um estudo com várias organizações não governamentais e chegaram à conclusão que o reconhecimento de pessoas levava a condenações injustas, principalmente quando se tratava de pessoas de cor preta ou parda. Então, pessoas negras acabavam sendo vítimas de reconhecimentos falhos, tá? E aí, o STJ, no dia do meu aniversário em 2020, no dia 27 de outubro de 2020, o STJ falou o seguinte: o procedimento do reconhecimento de pessoas não é mera recomendação legal como entendiam eles até ontem, até na data anterior, né? Mas sim garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito, tá? E aí disseram o seguinte: então o reconhecimento tem que cumprir o artigo 226, preferencialmente tem que ser feito presencialmente, tá? Por fotografia, tem que cumprir também no que couber o artigo 226, aquela coisa, né? A pessoa que vai fazer o reconhecimento faz a descrição de quem vai ser reconhecido. Depois, a pessoa reconhecida é colocada ao lado de outras pessoas que guardam características físicas semelhantes. Aí, depois, a pessoa que vai reconhecer aponta. Se houver receio de que a pessoa que vai reconhecer está com medo, usa-se de recursos para que a pessoa que está sendo reconhecida, a pessoa do suspeito, não veja quem está fazendo o reconhecimento dela. E, ao final, lavra-se um auto circunstanciado, assina o delegado, duas testemunhas e a pessoa que fez o reconhecimento. Esse é o procedimento, está no 226.
Aí, então, em 27 de outubro de 2020, esse procedimento passou a ser obrigatório. E aí você acha, beleza, tranquilo, Campidelo, tá certo. Só que aí o seguinte, o STJ chegou a uma conclusão que quando a vítima for capaz de fazer o reconhecimento, perdão, quando a vítima for capaz de fazer, já souber quem é o autor, ou seja, a vítima já conhecer o autor antes do crime, por exemplo, é um vizinho dela que praticou o crime, é um primo que praticou o roubo contra ela, é um cara da rua de trás que foi colega de escola que ela viu praticando o crime. Neste caso, que a vítima já é capaz de individualizar o agente, não há necessidade de fazer o reconhecimento. Aí criaram esse distingue. Eu concordei, beleza, tá lindo o STJ. Só que aí o STJ, mais para frente, ele entendeu em 2022, olha, essa decisão que ele mudou foi em 2020, 27 de outubro. Aí em 15 de março de 22, o STJ deu uma decisão falando que o reconhecimento de pessoas, e olha que interessante, é uma prova cognitivamente irrepetível. Ou seja, você só tem uma chance de fazer direito. Se você não fizer direito da primeira vez, depois não adianta você pintar de ouro, você cantar o hino do Zimbábue de trás para frente, não adianta porque não pode fazer de novo. Você só tem uma chance de fazer direito. E aí, com base nessa decisão, está no HC 712-781, o CNJ acabou baixando uma resolução 484 de 2022. E nessa resolução disse: o reconhecimento é uma prova que só pode ser feita uma vez, porque ela é cognitivamente irrepetível. E tem que ser, no mínimo, 4 pessoas além do suspeito. A lei não trouxe mínimo quantidade de pessoas e a resolução trouxe. Tem que ser, no mínimo, 4. E criou uma série de dificuldades para se fazer o reconhecimento de pessoas, para criar oportunidades de nulidades, né? Só pode ser isso, porque ficou tão difícil fazer o reconhecimento de pessoas que é quase inviável se cumprir o que está na resolução 484. Mas ela está lá. Resolução 484 de 2022. Então, nós tivemos um caso recente em que o delegado fez o reconhecimento, mas não cumpriu. Ele cumpriu o 226, mas o auto foi genérico, não foi circunstanciado como está na resolução 484. Aí o STJ anulou e o juiz tinha feito bonitinho no Poder Judiciário depois, na audiência, só que o STJ diz o seguinte, que aquele reconhecimento mal feito na polícia, como ele é um procedimento, né, uma prova cognitivamente repetível, não adiantou o juiz fazer direito, porque aquele que foi feito direito foi influenciado por aquele que foi feito mal feito, e aí anulou a prova. Ok? Só que neste caso o cara acabou sendo condenado porque havia muitas outras provas contra ele. Aí acabou mantendo, mas anulou a prova de reconhecimento. Então, se fizer, tem que fazer bem feito demais, porque senão vai dar problema. E aí, meu amigo, como é que estamos de tempo? Cara, no prego, perfeito, que eu preciso encerrar, salvar, publicar e entrar com a Dani Paiano. Mas, cara, te ouvir é sempre uma alegria, um prazer muito preciso. E, puxa, só posso agradecer, Camp. Brigadíssimo. Foi maravilhoso. Eu que agradeço você. Ô, Camp, e a galera que não te conhece, qual que é o Instagram? Professor Campidelli. Professor Campidelli com 2 L's e I no 2 L's. Muito bom. Campidelli, muito obrigado, meu amigo. Que você continue brilhando. Sua obra é magnífica e sua docência de igual quilate. Muito obrigado. Fique com Deus. Valeu. Até o nosso próximo encontro. Valeu. Valeu, tchau. Valeu.